Olá, boa noite. Olá, boa Olá, noite, pessoal, tudo bem? boa noite, Thalita, boa Tudo noite, Anderson, bem? tudo bem? Pessoal chegando aqui, boa Joia. noite a todos. Para variar, sempre tem um montão de conhecido, amigo aqui, vem visitar a gente, né? Vamos ouvir o Ernesto falar hoje. Muito obrigado, Ernesto, pelo aceite, contar um pouquinho da, da assim, que você enxerga de previsibilidade no dia a dia aí dos tratamentos virtuais. Você vai apresentar o Ernesto ou o Ernesto vai se apresentar, Thalita? O que que você ficou acordado aí? Ele se apresenta, né, Ernesto? Já é de casa. O Ernesto é de casa, pode se apresentar, Ernesto, fica à vontade aí. Colegas, por favor, qualquer dúvida, qualquer coisa, entra ali no chat e pode fazer pergunta ali à vontade. Legal. Pessoal, para quem não me conhece, eu brinco assim que a melhor maneira de vocês saberem quem eu sou é toda vez que vocês reclamam de um planejamento, é a minha orelha que começa a queimar aqui no centro de planejamento, tá? Mas assim, eu sou ortodontista também, clínico, como quase todos, boa parte de vocês, acredito. Eu sou professor de pós-graduação também na área da ortodontia e já tem alguns anos aí que eu estou à frente do Centro de Planejamento da AdTech, do projeto da Selfie e em breve aí junto aí também com os planejamentos aí da Indy Online. Então, eu vejo aqui no dia a dia aqui as dificuldades que os ortodontistas encontram, que nós nos encontramos também aí de comunicação, de conseguir chegar no planejamento aí mais assertivo e da maneira mais rápida possível também. Temos feito aí um trabalho aí ao longo dos últimos meses aí de entregar os planejamentos bem rápido, mas logicamente sempre existe um caso ou outro que às vezes a gente não consegue fazer uma comunicação perfeita. O dentista às vezes fica ansioso porque está pedindo uma coisa que não está chegando, e às vezes eu entendo de uma maneira, o outro ortodontista que trabalha aqui com a gente entende de outra. Às vezes eu chego para a Thalita, tem um dentista reclamando, mas olha, eu não entendi também, ela entende um terceiro ponto. Mas eu acho que isso aí, eu sempre falo que é a dificuldade que nós temos aí na vida profissional, pessoal, de tudo, é um pouco aí de comunicação e de como que a gente consegue deixar as coisas mais claras possíveis, tá bom? Então eu estou aqui à frente desse projeto, eu fico aqui liderando um time aí de quase 50 pessoas, temos técnicos, temos ortodontistas, procurando sempre levar o planejamento aí da melhor maneira possível para vocês. Eu ia perguntar isso, né? Pergunta que sempre me fazem, né? Mas quem que planeja? É técnico, é ortodontista? Quem que é? Quantas pessoas tem? Onde fica, né? São perguntas que a gente faz, que fazem direto. Eu não sei se te peguei aqui sem a gente combinar, não sei se você tem alguma foto aí para mostrar para a gente compartilhar aqui da sua equipe ou do centro de planejamento para o centro de planejamento, eles mudaram quanto começo do ano, né? Se mudou agora ou não? No começo do ano nós mudamos, eu estou aqui agora, deixa eu abrir Tá, uma tá, foto para a gente poder ver aqui. tá agora no centro de planejamento. Eu estou aqui no exato momento aqui, o pessoal está indo embora agora, que a gente termina aqui 7h15, sabe? Mas tem uma foto aqui bem legal que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que dá para mostrar aí de uma maneira bem tranquila como é que é. Só, cadê? E acho que isso que você falou, Ernesto, é verdade, né? Quando a gente às vezes está discutindo o caso, aí fala, ah, mas eles não fizeram o que eu pedi, e na hora que a gente vai ver é por conta da prescrição, né? Achei bem interessante essa aula por conta disso, né? A prescrição é muito importante para que possa entender da melhor maneira, né? Fazer um melhor planejamento. Com certeza. Daí depois, daqui a pouquinho, a gente vai discutir alguns pontos de como que a gente pode melhorar isso. Mas como o Maurício falou, nós estamos aqui nesse prédio, nós mudamos ele no início do ano, é uma área aí bem extensa. Esse aqui é parte da equipe aí trabalhando. Então, existem times, tá bom? Para cada 5 técnicos, nós temos um ortodontista. Então, nós trabalhamos aqui 12 horas, então temos 8 ortodontistas aqui trabalhando, revisando os casos antes
do planejamento e revisando os casos aí após o planejamento do técnico. Então, sempre tentando trazer uma visão clínica, a experiência clínica desses ortodontistas para dentro daquele planejamento virtual. É algo que eu sempre falo aqui, vamos pensar como se fosse um caso nosso, obviamente respeitando aquilo que o ortodontista pediu na prescrição, para entregarmos aí o planejamento da melhor maneira possível. Então, não é o ortodontista que fica ali movimentando os dentes, fazendo, às vezes até tá bom? Mas a maior parte aí são feitos por técnicos, mas tem um time aí bem extenso de ortodontistas aqui o tempo inteiro revisando todos os casos. E aí, só para contar, né, o prédio aqui são 4 andares, né? Tem um andar que é clínica, tem escola de ortodontia, tem outro andar que tem sala de aula, tem outro andar que é o centro de planejamento, tem mais um andar que é o futuro centro de planejamento, é uma coisa assim, né? Então, o prédio tem tudo. Existe um centro de pós-graduação que funciona aqui dentro desse prédio. Então, os ortodontistas que trabalham aqui comigo foram meus alunos de pós-graduação, então eles já frequentam o centro de planejamento aqui durante o curso de especialização também. Então já aprende a fazer planejamento virtual, já vão acompanhando aqui a equipe, de forma que quando eles formam, alguns deles aí vêm trabalhar aqui conosco e já estão bem acostumados. Esse prédio fica no interior de Minas, tá bom? A fábrica da Aditec fica em Cravinhos, próximo a Ribeirão Preto, e o centro de planejamento fica em Muriaé, aqui no interior de Minas Gerais, na região da Zona da Mata de Minas. Tá bom? E por que está aqui? Todo mundo pergunta por que o centro de planejamento ficou em Muriaé, né? Iniciamos um projeto há muito tempo atrás, sem muita pretensão no início, começando a fazer alguns planejamentos para a Aditec, numa época que esses planejamentos eles eram enviados para longe para poder fazer, para fora do Brasil. Começamos a fazer o planejamento e esse projeto, ele foi crescendo aos poucos. Tive um estagiário para me ajudar, na época ele era meu aluno na faculdade, eu era professor de ortodontia, de oclusão também na faculdade, aí levei ele para dentro do consultório. E depois disso ele formou em odontologia, terminou a especialização de ortodontia dele, hoje é o nosso gerente aqui, que é o Lucas. E aí foi crescendo, e depois veio o projeto aí quando o Maurício veio junto conosco aqui para iniciar o projeto do Self. Nós fizemos uma ampliação do centro de planejamento para poder atender essa demanda. E eu sempre falo que isso foi uma experiência muito legal, porque o centro de planejamento foi crescendo junto com o projeto, então o feedback dos ortodontistas é muito importante para nós. Então, toda vez que você às vezes não gostou do planejamento, se quiser trazer qualquer tipo de feedback, às vezes reclamação também, sabe? A gente sempre procura ver o que foi que aconteceu para que a gente consiga refinar esse processo e melhorar para evitar qualquer tipo de repetição aí de algum erro no futuro. Então, sempre que vocês aí tiverem qualquer tipo de feedback para dar para nós aí sobre o planejamento, pode ter certeza que ele é sempre bem-vindo e nós vamos sentar e estudar para ver o que foi que aconteceu para melhorar esse processo. E nós estamos aqui então no interior de Minas, quem quiser vir nos visitar vai ser um prazer aí, vocês poderem passar aqui um dia para a gente, vendo como que é o fluxo de planejamento, que é bem interessante. Ernesto, sem fugir do nosso tema hoje, que é deixar mais previsível os tratamentos e tal, onde que está a maior dificuldade, né? O doutor escrever, o jeito que ele escreve, como ele escreve, o que ele escreve, onde que está ali a dificuldade, né? Eu entendo que comunicação é talvez o desafio maior de todas as empresas, né? E em vários ambientes, né? Às vezes nem empresa, até ambiente familiar, a comunicação é um problema. Mas a comunicação restrita, né? Um planejamento virtual, uma área restrita para você escrever. Então ali tem muita restrição. Mas onde você sente que é a maior dificuldade? Como eles escrevem, o que eles escrevem?
E isso daí também, eu acredito que a gente vai ter acho que você pode falar também, né? A gente vai ter acabamos de ter uma melhoria significante no Self com a implantação do iOrtho. Agora dentro do Self vai ter os controles 3D. Então isso deve melhorar muito a comunicação que dificultava. Qual que é assim, eu não sei se você tem um gabarito, quer dizer, o jeito que fala, onde que você dosa isso daí nessa questão de comunicação? Então, eu vejo que são vários pontos que vão sendo somados aí para a gente conseguir uma comunicação próxima aí da perfeição. Vamos falar assim. O primeiro ponto é a documentação do caso. Enviar uma panorâmica é muito pertinente. Nós vamos olhar implante, coroa, núcleo, vamos avaliar a inclinação dos dentes para poder replicar aquilo ali no planejamento. A teleradiografia de perfil, também a cefalometria, como falei, tem ortodontistas que avaliam o caso aqui que pode ajudar. E principalmente as fotografias, Maurício. É incrível que tem muita gente que ainda não manda fotografia do caso. Ah, Ernesto, eu tenho aquelas imagens geradas pelo scanner, aquilo serve? Olha, serve, mas eu não consigo avaliar um diastema, eu não consigo avaliar a anatomia de um dente para ver se aquele errinho do escaneamento, aquilo ali é um artefato ou de fato existe a anatomia do dente. Então, enviar as fotografias para a gente ajuda muito. Fotografia de sorriso do paciente. Eu preciso de posicionar o plano oclusal do paciente de acordo com a fotografia do sorriso. Então, às vezes o paciente tem um quente oclusal, né? Aquela oclusão do plano frontal, plano oclusal na vista frontal. E se eu não tiver uma fotografia de sorriso do paciente, eu não vou conseguir replicar aquilo no planejamento para a gente poder trabalhar na correção dessa inclinação. Então, assim, a documentação completa, a documentação básica que a gente está acostumado a trabalhar na ortodontia, é um ponto que é uma partida muito importante, né? Um início muito importante de um planejamento. Depois vem o preenchimento daqueles quadros. Eu sei que tem gente que às vezes preenche aquilo meio sem sentido, foi, poxa, deve ter marcado aquilo ali correndo, algumas pessoas levam aquilo a sério, outras não, mas entendo, o técnico, o ortodontista aqui, ele não viu o seu paciente. Então a gente espera que aquilo ali seja alguns pontos de partida para um planejamento e baseado naquilo ali que o técnico vai trabalhar. Então, vocês podem ver aí na tela de planejamento que tudo trabalha com 2 computadores, né? Um monitor, um notebook, ou um PC com 2 monitores. Então, todos os casos aí tem 2 monitores sendo trabalhado aí. Normalmente o notebook está um pouquinho virado de lado, você não consegue ver. Mas por quê? Em um monitor fica aberto a prescrição do caso, as fotografias do paciente, e no outro fica o software de planejamento sendo realizado. Então, quando você envia, você ajuda bastante essa prescrição ali para você poder, a gente poder fazer o melhor planejamento possível. Então, nós temos o ponto aí da prescrição, aqueles quadrinhos que são preenchidos, a fotografia, tem a parte escrita. Você pode ter certeza que a gente lê aquilo e é quase como um checklist, fez isso, fez isso, fez, pediu isso, fez. A gente tem que seguir isso daí, é a regra interna que a gente tem. Então, quanto mais informações você mandar, melhor vai ser. De novo, lembra, a gente não viu o seu paciente, então quanto mais informações você mandar, e vem. Mas mesmo naqueles casos onde a prescrição é completa, as fotografias foram enviadas, a radiografia foi enviada, descreveu bem a questão de estagiamento, é normal, é natural o dentista querer modificar alguma coisa daquele planejamento. Bom, eu sempre falo isso. Gente, se eu salvar esse planejamento que eu estou fazendo aqui hoje, são 7 horas da noite, dormi, amanhã cedo abri, e eu achei que estava bom hoje, tá? Mas ao invés de aprovar e enviar, se eu salvar e amanhã abrir de novo, eu vou querer mexer alguma coisa naquele modelo. E a mesma coisa, isso acontece com todo mundo. Então agora, levando isso em consideração que o Maurício falou, nós começamos essa semana a utilização do iOrtho nos casos da Selfie. O que significa isso? A partir de hoje, vocês estão recebendo planejamentos com a possibilidade de controle 3D. Porque às vezes tinha caso, a Thalita sabe disso, que ela fica nesse suporte,
que o dentista pedia, não gostei, extruir meio milímetro dente 11. A gente vai lá e extruía meio milímetro. Aí ele falava assim, nossa, meio milímetro foi muito, volta 0,3. Não, 0,3 foi muito, volta 0,2. E isso demorava, às vezes, uma semana para a gente conseguir finalizar isso. Esse tipo de revisão, estamos dando a possibilidade de acabar hoje. Então, você dentista, deixa eu ver se eu extruir um pouquinho esse dente, como ficaria. Porque às vezes não dá, porque dá um contato oclusal. Como se der um contato oclusal, eu vou ter que lingualizar o inferior. Poxa, mas se eu lingualizar o inferior, eu vou ter que fazer IPR, o paciente não aceita. Então, às vezes, a gente ficava nesse impasse, indo e voltando, por dificuldades desse tipo de comunicação. Então, o controle 3D, ele vai dar a possibilidade para o ortodontista fazer essas pequenas modificações. E, pessoal, sem medo de errar, porque ele volta para cá depois, esse planejamento, essas correções que vocês fizerem. Se tiver qualquer coisa absurda, ele pode ter certeza que a gente vai corrigir e vai devolver para vocês aprovarem o planejamento depois. Bom? Então, podem usar esse recurso. Qualquer coisa, se você fez parte da movimentação que você fez e a outra parte você quer que a gente termine aqui, porque aqui os técnicos já estão mais treinados, para fazer mais rápido, você pode fazer isso também. Olha, eu corrigi aqui a posição dos incisivos, mas quero que melhore lá para trás a chave de canino, de molar, termino de fazer isso daí. Vocês também podem fazer. Então, obviamente, tem que estar muito bem descrito aquilo que vocês querem para que a gente consiga fazer isso. Mas nós estamos numa expectativa bem legal para a gente poder reduzir essas pequenas dificuldades de comunicação que acontecem por essas razões aqui agora. Acho que essa finalização, né, esses movimentos menores, foi até o que o Maurício e a Flávia falou na semana passada, vai ajudar bastante, né? Porque esses pequenos movimentos era difícil de passar para vocês, até mesmo lá do suporte, quando eles passavam para a gente, né? Acho que vai melhorar bastante eles conseguirem mexer no viewer. Porque às vezes o dentista pede pra gente assim, eu quero que melhore a chave de É, canino, mas não quero que mexa no molar. Poxa, não tem como. Você vai ver. Ou então eu quero que melhore a chave de canino, mas sem mexer no molar e fazendo IPR. Só que às vezes a quantidade de IPR é muito grande, então o software vai mostrar isso pra gente também. Então você vai ter a possibilidade de simular essas pequenas movimentações e o principal, ver se elas são possíveis de serem feitas, né? Então, a gente tem uma expectativa bem legal que você vai adiantar para a gente bastante aí essas revisões. Então, Excelente, Ernesto. Uma das coisas que eu vejo, né, é o que você citou, a questão de você olhar um setup, fechar hoje, olhar amanhã, você vai querer modificar. Você imagina que eu comecei, né, quando eu estava começando nesse mundo de alinhadores, eu comecei a olhar tratamentos de 2 anos depois, eu gravava, salvava a aula, eu começava a olhar os tratamentos, eu falava, meu Deus, né, não, não, não acredito que eu fiz isso, né? O aprendizado, a gente vai aprendendo com o tempo. Eu lembro quando eu fui aí para Muriaé em 2022, eu fui aí, ou 2021, não me recordo, 21. A gente sentou para alinhar os protocolos, né? A gente tem um protocolo muito bom e uma coisa que a gente tem com muita frequência são os elogios dos doutores a respeito da qualidade de serviço que a gente entrega. Então, isso é muito legal. E você mudou alguma coisa de protocolo? Você, com que frequência você muda? Onde você percebe que existe a necessidade de a gente ajustar esse protocolo? Ou a gente está com um protocolo bem redondo aí? olha, a gente tem um protocolo já bem redondo, mas sempre há espaço para melhora, né? É aquilo que eu falei no início da aula aqui, da aula, desse bate-papo que a gente está tendo. Toda vez que há uma reclamação, a gente para, estuda, vê se é pertinente aquilo que o dentista falou e pertinente no que eu falo assim, se de fato foi um erro nosso, se foi um erro de protocolo ou se foi um erro de comunicação. E sempre que possível a gente pode às vezes dar uma refinada no protocolo, né?
Eu brinco não, é o meu lema aqui dentro, quem trabalha comigo, fala que eu só aceito erro inédito. Se o erro não é inédito, foi desatenção, foi burrice, é uma coisa assim. Então, quando o erro é inédito, perdão, porque aquilo, pô, a imensidão de casos que aparece, né? Você imagina todo, a gente fazer mais de 2.000 casos aqui todo mês aqui. A imensidão de casos que aparece, às vezes aparece uma exceção que não estava sendo prevista para aquela situação. Então, toda vez que acontecem essas situações, a gente para, estuda, reflete, a gente leva para a reunião aqui interna que a gente tem dos ortodontistas e discute, poxa, aconteceu isso. Como fazer para que isso nunca mais aconteça aqui ou como melhorar o processo. Então, existe sempre espaço aí para pequenas melhoras pontuais aí nos protocolos, mas nós temos protocolos aqui bem definidos e é o nosso grande desafio fazer com que todos os planejamentos sigam exatamente esse protocolo e o controle de qualidade que a gente faz aqui dentro. Legal, Então, né? Eu sempre queria que uma vocês opinião. Pode? é, Não, só para finalizar, então sempre que tiver algum feedback para dar aqui sobre planejamento, é muito bem-vindo para nós. É uma coisa que a gente não falou, Ernesto falou toda a dinâmica que ele tem aí, mas ele tem o lado clínico também, ele tem experiência clínica com alinhadores. Fala para mim, o que que pesa mais em resultado, no seu entender? É o attachment ou é o plástico? O que que entrega mais? O que que é o mais crítico aí, ou cada um tem seu peso? Eu acho que o mais importante é o terceiro, é o planejamento. Não, mas esse daí nem se considera, né? Esse daí, para mim, não tem condição, né? O que a gente fala, o que eu falo no planejamento é o seguinte: existem movimentos que sabidamente não são viáveis de serem feitos com alinhador. Às vezes, nem com aparelho fixo você consegue, sabe? Do tipo, pô, eu quero movimentar de corpo um terceiro molar para mesalizar e fechar o espaço da extração do segundo molar. Poxa, com aparelho fixo isso já é super difícil. Você imagina você tentar fazer isso com alinhador. E por que eu estou falando isso? Porque aí não adianta o plástico, o attachment, nem nada disso. Isso vai fazer pouca diferença no sentido. Mas em relação a plástico e attachment, uma coisa que eu percebi, porque toda vez que chega um refinamento aqui, a gente avalia o caso, a gente faz a sobreposição com o inicial e nós vemos o que aconteceu, o que deixou de acontecer. E uma coisa que eu posso afirmar para vocês é, a Tatma não garante nada. Porque às vezes, Maurício, tem gente que manda a prescrição para mim. Se o dente movimentar, coloca uma Tatma, sabe? E isso não necessariamente vai garantir aquele movimento, porque attachments excessivos pode deixar muita rigidez naquele alinhador, pode dar muita retentividade, desconforto, e o pior, pode gerar às vezes até desadaptação quando tiver uma mínima perda de tracking ali, essa desadaptação pode ficar maior por causa daqueles excessos de attachment. Então, attachments, a gente tem protocolos bem definidos, tem os pontos gatilho ali que são automatizados pelo software para poder gerar aqueles attachments e sinceramente eu não vejo isso aí como uma garantia encher de attachment para poder melhorar a nossa previsibilidade. Em relação ao plástico, outro ponto que a gente pode falar, lá no início do projeto a gente usava um plástico, depois mudamos aí para o copoliéster e o que a gente tem visto são melhores resultados justamente ali depois da adoção do copoliéster, tanto de conforto com o paciente, melhor adaptação, menor perda de tracking pela maior elasticidade dele. Isso aí também fez bastante diferença aí nos planejamentos, sabe? Não sei a sua opinião também, queria saber e agora o que você acha Não, a de... minha opinião não está valendo, tá? É você que está sendo entrevistado aí. Tá certo. Eu sou o número um, maior previsibilidade, maior maneira de deixar previsível o caso é começar com um diagnóstico bem feito. Porque, porque a gente vê, né? Eu tô aí, posso falar, né, tranquilamente, quantos casos eu vi que a gente vê o planejamento foi feito de forma errônea porque o diagnóstico não foi dado correto, né? Não poderia intruir um incisivo superior, não poderia vestibularizar incisivo inferior, mas é algo que tem está baseado no diagnóstico. Uma coisa que eu vejo, né, parece
Não sei se você tem essa sensação também, Ernesto. Eu canso de falar isso, não canso de falar, eu sempre comento, mesmo encontrando profissionais muito experientes, né? Às vezes eu encontro professor de ortodontia, catedrático e muito bom ortodonticamente, mas às vezes quando se depara de um planejamento virtual, ele acaba desligando a chave da ortodontia, vê aqueles dentes movimentando e esquece da cefalometria, esquece da linha do sorriso, esquece do ângulo nasolabial e aceita aquele tratamento. Então, eu vi isso acontecer algumas vezes, né? Principalmente quando o doutor está começando, né, a trabalhar com alinhadores. Então, talvez a bandeira que eu levanto aí, eu acho que o mais crítico de tudo é o diagnóstico e Diagnóstico. depois, obviamente, um planejamento correto. E dentro do planejamento, uma coisa que a gente não citou, falamos de attachment, de plástico, mas sequenciamento. Então, quem movimenta primeiro, quem dá ancoragem para quem suporta. Esse sequenciamento do movimento, ele dá um diferencial muito grande, no meu ver, no resultado clínico, né? Sim, Ah, eu só nessa parte de sequenciamento, só para falar, o primeiro software de setup virtual que eu usei há 9 anos atrás, ele era muito limitado. Ele não mostrava nem a colisão entre um dente e outro. Então eu tinha que ir no olho ver se aqueles dentes estavam colidindo e às vezes expandindo demais para evitar. Hoje, nós trabalhamos aqui com software da Angel e ele tem uma série de recursos justamente para evitar questões que às vezes atrapalham a movimentação dentária. Por exemplo, colisão intermediária, o software não permite isso aí acontecer. Então, quando você está movimentando, se algum dente entrou dentro do outro virtualmente, o software liga um alerta e a gente tem que corrigir aquilo ali para dar sequência durante o estagiamento. Porque a falta de espaço para movimentação, com certeza, é um dos principais fatores de insucesso a movimentação com o alinhador. Eu sempre falo, o alinhador não é igual aparelho fixo, que você coloca um fio de memória e aquilo ali vai expandindo para ganhar espaço. O alinhador, se você não tiver espaço, aquele dente não movimenta, o dente ele não comprime um contra o outro. Então, essa questão de estagiamento, de colisão intermediária, dos protocolos de estagiamento para meselização, distalização, intrusão, tudo isso aí hoje é muito bem definido e a gente segue esses protocolos aí bem à risca para enviar o planejamento para os dentistas, né? Ernesto, aproveitando aqui, uma coisa que eu ouvi de você, né? Eu não tinha essa visão antes, mas eu aprendi com você, né? Algo que eu gostaria que você repetisse a respeito de o quão importante é quando você inicia um caso, faz fotografias, faz tudo, o quão importante é você mensurar e encaminhar para o planejamento a quantidade de espaçamento interproximal, porque é limitada aquela precisão interproximal. Então, o Ernesto cobrava muito isso, né? Falava, "Pô, você tem que mandar." Então, eu achava que era algo bem interessante. Reforça essa mensagem aí, principalmente no seu dia a dia, né? O que que é a sua visão? A gente manda um escaneamento, parece que é algo perfeito. Você chega aí, algo que não é tão Ô, Maurício, hoje apareceu um caso, por acaso, aqui de tarde. Nem sei se o doutor está aí assistindo, entendeu? Mas eu não sei também de quem que é, não me lembro. Mas que me chamaram porque a prescrição é o seguinte: já realizei os IPRs, fechar os espaços, sabe? Era um caso para lingualizar o incisivo inferior. Mas no escaneamento não tinha um diastema criado pelos IPRs. E ele também não avisou onde foi aqueles IPRs. Então, como que eu vou saber quanto de espaço foi criado, onde esses espaços foram criados? Tem uma imagem aqui bem legal aqui, ó, que eu coloquei aqui só para a gente poder ver. Olha, só mostrando aqui aquele pequeno diastema entre canino e pré. Olha o escaneamento, não tem diastema. Então, gente, nenhum scanner ele tem precisão na hora de construir a face interproximal dos dentes. Tudo é feito baseado em algoritmo, baseado em médias de movimento, de tamanho e morfologia de dente. Não tem como tirar um dente do troquel, escanear e voltar com ele para a gente ver a proximal. Então, o software, quando
ele cria o dente, ele faz baseado numa média. Então são dois pontos que a gente tem que levar em consideração para isso. O primeiro são possíveis colisões não previstas pelo software. O que é? O dente foi reconstruído, a gente movimentou, o software não deixou um dente entrar dentro do outro, mas na boca do paciente você tem que passar o fio dental e checar. Se houver um contato forte e aquele dente estiver movimentando, ainda que não tenha sido indicado o IPR, ou se já tenha realizado o IPR indicado, é interessante você pegar uma lixinha ali e dar uma aliviada naquele ponto de contato. Por quê? Porque pode ser que tenha um contato ali que está travando aquela movimentação. Não estou falando para pegar disco e desgastar não, tá, gente? É pegar uma lixinha de mão e dar uma aliviada para aquela movimentação acontecer. Então, esse é um ponto. Colisões que pode acontecer mesmo que não foram previstas. E o segundo ponto é a questão dos diastemas. Qualquer diastema pequeno, abaixo de 0,6 milímetros, igual estou mostrando na imagem, ele não vai aparecer no escaneamento. Diastemas grandes, tranquilo, você consegue rodar o scanner ali, ele copia. Mas diastemas pequenos, a luz não chega, o scanner não consegue enxergar aquela face proximal. O que o scanner entende? Foi uma falha, não posso deixar uma falha nessa malha 3D, ele vai lá e fecha aquilo tudo ali para poder fazer. Então, são pontos do tipo refinamento, fechar espaços residuais. Se não me falar onde tem os espaços residuais, a gente não vai conseguir fechar. Esse que aconteceu hoje, já fiz o IPR, agora quero que lingualize o dente. O IPR não apareceu para gente. Bom, e tem uma questão também, Maurício, e apesar do entrevistado sou eu, quero a sua opinião a respeito disso. Tem muita gente que fala desses Sim, espaços assim não vale, é você que... os espaços residuais. Tem gente que pede, isso já foi protocolo no passado, né, para muita gente, a famosa cadeia elástica virtual. Eu, como ortodontista clínico, eu tive alguns problemas fazendo cadeia elástica virtual, sabe? Às vezes fica lindo, ótimo, mas já aconteceu de girar dente que estava alinhado e de eu ter que refinar o caso depois por causa de uma cadeia elástica virtual. Então, eu particularmente prefiro que você faça isso daí, mede com calibrador, refina o caso, do que ficar pedindo cadeia elástica. O que você pensa? Qual foi a sua experiência nisso daí? Olha, eu concordo com você, Ernesto, principalmente hoje, que está tudo mais fácil. Hoje você escaneia, em 3 dias tem um planejamento, em 10 dias, 2 semanas, no máximo, você está recebendo os alinhadores. Agora, eu venho lá do tempo das pedras, né? A importação de um tratamento, você importava, demorava, depois de aprovado o setup, 45 dias, 50 dias para o doutor receber. Então, a solução da cadeia elástica para fechar espaços remanescentes parecia ser uma ideia boa para evitar todo esse trânsito, todo esse caminho. E, obviamente, eu vi muito erro a respeito de cadeia elástica, né? Você faz 3 alinhadores a mais para apertar os pontos de contato de canino a canino e o paciente não tem espaço e o doutor coloca assim mesmo porque estava na sequência. E aí você acaba intruindo o dente, desalinhando, isso acontece. E a aplicação tem que ser bem cautelosa. Por exemplo, eu tenho caninos, eu tenho um espaço muito justo entre o canino direito e o lateral, mas o canino esquerdo tem um espaçamento. Eu vou botar cadeia elástica, eu posso prejudicar aquele lado direito que está bem, Uhum. bem encaixado. Então, a cadeia elástica tem que ser, pode fazer, pode botar na aplicação, parece algo prático, né? Vou botar na aplicação no meu planejamento, mas algo que tem que ser tomar muito cuidado na sua aplicação clínica. Eu tenho que ter uma condição adequada para realmente aplicar. Senão, se não está adequado, está redondo, é melhor descartar a cadeia elástica, não usar, joga fora e pede um refinamento. Então, a aplicação clínica é muito cautelosa, isso é bem importante. E hoje, como você falou, com a facilidade que a gente tem, principalmente agora na nova modalidade do self, onde os planejamentos de refinamento eles não têm custo, vale muito a pena você mede os diastemas, refina o caso, daqui a 2 semanas você já vai estar com o alinhador ali para você poder terminar aquele caso com muito mais previsibilidade, né? É isso Então, daí. mas é Sim. algo que eu tenho visto, eu acho que
cada vez que passa, nós temos menos pedidos também de cadeia elástica virtual. Acho que todo mundo já está vendo que é uma ótima ferramenta, mas só quando ela é muito bem precisa e indicada, né? Ou muito bem indicada, né? Você pegar um caso com espaçamento gigantesco, segmento anterior, Generalizado, né? daí faz sentido, né? Você vai fechar, tal, faz sentido, né? Eu acho que num caso que seria favorável dessa maneira. Bom comentário aqui do Christian Guedes, né? Ele falou que teve que refinar o tratamento da mulher dele por causa da cadeia elástica virtual. E ainda bem que aconteceu em casa, né? Essa se deu bem, Christian. Um aprendizado bom. Ser bom ou ser pior, né? Ah, é melhor em casa do que. Ele, Essa ele, dica aí. Agora falando do suporte lá, essa semana eu estava fazendo uma revisão com o doutor que ele falou que a queixa da paciente não era nada estética, era ficar a carne lá entre os molares e caninos. Aí falei para ele, ainda mais que a queixa da paciente, né? Pega, chama ela de novo, faz a medição e envia para o centro de planejamento, já que é uma queixa, né? E ele me mostrou a foto. Na foto eu não via nada. Então eu falei pra ele, a melhor coisa, chama ela no consultório de novo, porque se a queixa dela é isso, é muito melhor você mensurar e já enviar para o centro de planejamento. E provavelmente o scanner também não pegou Sim. essa falta de contato, sabe? Mas agora, eu vou te falar que eu tenho uma paciente no consultório que a queixa dela é essa, mas os contatos estão todos firmes, sabe? Aí às vezes é perda óssea, aquela meia cervical já muito aberta, então isso daí, esse dentista aí provavelmente ele vai ter um pouquinho de problema com esse paciente, né? Ó, o Christian tá falando, eu já faço essa medição desde então, mas eu peço IPR e não faço. Aquele fake, né? Nos locais específicos. Isso, é uma maneira que você É. tem também de poder fazer, né? A gente deixa, coloca o IPR lá no finalzinho, Uhum. para você saber. Mas, Cristian, deixa eu só te falar uma coisa para todo mundo. O Maurício comentou agora sobre protocolos aqui, entendeu? Nós temos como protocolo, todos os diastemas são fechados com sobrecorreção. O que é isso? O diastema ele é fechado, tocou zero, a gente sempre passa 0,1 milímetro para poder forçar um fechamento de espaço ali maior. Tá bom? Então esse é um protocolo nosso, não precisa ficar pedindo IPR fake nos casos de diastema não, porque já vai um IPR fake ali de 0,1 como padrão, isso não aparece para você, Ah, tá. mas isso sempre é um protocolo nosso. Todos os casos de diastema, os espaços são fechados com uma sobrecorreção de 0,1 milímetro. Então basta enviar, não precisa pedir o IPR fake. Não A precisa. medição. Uma outra pergunta que vira e mexe me fazem é, Maurício, quanto movimenta o alinhador, né? Então, obviamente, né, tem um movimento linear, tem um movimento de rotação, angular, e linearmente, quanto que você trabalha, e por que, Ernesto? Qual o máximo que você usa? É obviamente quando você fala quanto movimenta é o máximo, né? Porque você, depende do dente, você vai menos, tal, mas qual é o máximo que você considera aí protocolo bom para trabalhar? O legal é que você consegue ver isso na tabela de movimentos também, né? Então todo o nosso protocolo ele é bem aberto. Mas só para vocês levarem, é 0,2 milímetros de movimento linear, mesodistal e vestibulingual, e 0,1 milímetros de movimento vertical de intrusão e de extrusão. Por quê? Porque a gente sabe que são movimentos mais complicados de você fazer, esses verticais aí de intrusão e de extrusão, por isso que eles são um pouco mais lentos. Os movimentos angulares, inclinação 1 grau, angulação é 1 grau e a rotação é 1,5 graus. Como que o software funciona? É importante vocês entenderem isso nessa tabela. Existe um dente que está com a movimentação máxima, algum desses movimentos máximos, que determina a quantidade de alinhadores. Então, vamos supor, para todos os dentes a gente precisa de 10 alinhadores. Mas tem um dente mais girado que precisou de 20. Então, o que nós fazemos? Reduzimos a velocidade dos demais dentes para ele ficar junto com aquele dente que é o dente líder. Porque a gente sabe que isso vai trazer mais previsibilidade para a movimentação dos demais dentes quando
quando for fazer essa movimentação. Por que eu falo isso? Às vezes tem gente que pega trabalho em movimento e fala, tá dando muito alinhador, mas olha aqui, tá intruindo 0,05, tá girando só meio grau, podia colocar até 1,5 graus. Você pode ter certeza que tem algum dente ali naquela tabela que está guiando, liderando aí essa movimentação. E é assim que funciona a divisão de subsetups do software. Obviamente, estagiamentos podem aumentar o número de alinhadores. Do tipo, a distalização sequencial vai aumentar, uma intrusão sequencial vai aumentar, tá? Tanto anterior quanto posterior, uma mesialização. Normalmente, os movimentos sequenciais aí de intrusão, distalização e mesialização normalmente aumentam aí significativamente o número de alinhadores. Outros padrões de estagiamento, às vezes, não necessariamente aumentam. Tá? Ernesto, umas perguntas que me fazem, né? Eu sei que você começou a usar um software lá no início, depois passou para outro. Eu vejo que a evolução de softwares, o pessoal que trabalha, que faz alinhadores in-house, né? Eu vejo que os softwares têm evoluído, né? Eu estou achando que está tudo ficando muito parecido. Eu acho que é natural isso, a tecnologia vai puxando, mais eficiente, vai puxando. E é, você usa um software que é né, tem tudo, né, de ferramenta, o software da Angel, um software que todas as informações que você quiser tem ali e tal. Eu queria que você contasse para nós quanto tempo leva para fazer um planejamento. A partir do momento que eu recebo o material para revisar, aí, segmentar, passar para o setup, finalizar, exportar, qual que é o tempo, né? Só para as pessoas terem uma visão, né? Quem faz o in-house, né? Hoje, no meu entender, o in-house também leva bastante tempo, né? Mas qual que é a visão que você tem, só para vocês terem uma ideia, né? A equipe trabalhando direto, tal, qual que é o tempo de uma produção de um tratamento todo? Para fazer para você mesmo, in-house, eu já trabalhei com isso, é mais rápido que fazer para outras pessoas. Por quê? Quando você vai fazer para você mesmo, seu caso de in-house, mais rápido assim, eu vou te explicar o processo. Você já atendeu o paciente, já tem um planejamento ortodôntico na sua cabeça, você faz o preparo, faz a movimentação, salvou, pronto, tá? Deixa alguém ali para poder exportar aquele caso para poder fazer. O processo aqui, ele é um pouco mais lento, não o setup em si, mas a gente precisa de avaliar a documentação que o dentista mandou. Por incrível que pareça, todo dia alguém manda modelo de um paciente, foto de outro, troca os modelos no computador e coloca. Então a gente tem que conferir os modelos. Ele tem que conferir a qualidade do escaneamento. E às vezes o escaneamento não está legal, a gente gasta um tempo podendo corrigir esse escaneamento. Aí tá pronto, recebemos o modelo, tá tudo legal. Isso aí você gasta aí alguns minutos para poder fazer isso. Aí vem a fase de segmentação. Quem trabalha com in-house sabe o que é, ficar marcando ali os dentes para definir o que é dente, o que é gengiva. O software que a gente usa hoje isso é automático. Quando o escaneamento é bom, porque quando o escaneamento não está legal, a gente precisa de fazer ele manualmente, o que às vezes atrasa aí bastante tempo, mas a maioria das vezes é automático. E aí vem a fase do setup, propriamente dito, que é a gente movimentar os dentes. Então, assim como qualquer software, normalmente é dividido em duas etapas, o que a gente chama de target position, né, que seria a posição final dos dentes. Primeiro a gente desenha o setup, como se estivesse montando uma dentadura mesmo ali, levando dente a dente para a posição final. Isso no software atual da Angel, ele é rápido, tá? Talvez em 20 minutos, 15 minutos para a gente poder fazer. E aí depois vem o processo de estagiamento, colocação dos attachments, geração do viewer 3D, correção de estagiamento, né, do attachment, IPR e tudo mais. Então, assim, um processo que a gente gasta aí mais de 1 hora na frente do computador, obviamente tem várias etapas ali para poder fazer. Então, quando o caso chega com bom escaneamento, documentação rápida, é mais rápido. Agora, escaneamento ruim,
defeito, falta de fotografia, ele tem que estudar muito caso, acaba que ele demora mais tempo. Mas mesmo com software, gente, que é assim, que está alguns anos à frente dos softwares de planejamento em Office, é um processo que ainda se gasta mais de uma hora para poder fazer, sabe, na frente do computador. Não é algo que você clicou, está pronto, e daqui a pouquinho tá na sua mesa ali para poder fazer. Mas o que mais atrasa para a gente aqui é justamente esse processo de poder conferir a documentação, conferir passo a passo. Todos os casos passam por um controle de qualidade antes de serem liberados para o dentista. Por isso que a gente pede ali aqueles 2 dias para vocês receberem os planejamentos, tá bom? Porque todos esses protocolos precisam ser muito bem seguidos aqui dentro. A Wanda aí falando que quando usava o maestro para chegar na movimentação levava mais de 1 hora. Então, Wanda, de fato era assim, sabe? Hoje, como te falei, o nosso software aqui ele é automático, é um clique no mouse se o escaneamento estiver legal. Só para você ter ideia de como que é a evolução dos softwares de planejamento. Tem alguns softwares in-house também que estão caminhando aí para poder ficar cada vez mais rápido, tá? Tem uma pergunta Tem uma aqui do Marcos Yamazaki. Você quer ler, Thalita? Pode ler, pode falar. Ele pergunta que intrusão, você usa byte no alinhador? Como dentista, eu uso, Marcos. Como diretor de um centro de planejamento, não é protocolo nosso, então você deve solicitar isso nos seus casos quando você quiser utilizar. Eu particularmente gosto, tá bom? Não porque eu acredito que ele vai intruir aquele incisivo ali, porque tem até artigos mostrando que não é muito bem assim, sabe? Mas pelo menos ele evita aquela intrusão posterior indesejada que nós temos ali, principalmente em pacientes bractefacial. Então eu considero um recurso interessante e nessas situações eu gosto, eu como dentista, utilizar, tá bom? Mas, como eu te falei, não é protocolo nosso colocar isso em todos os casos, é só quando o doutor solicita isso pra gente. Legal. Uma coisa que eu não sei se é que a gente pode comparar, né? A gente tem um protocolo de distalização de selfie. E esse protocolo de distalização é um pouco diferente na Índia, né? Uma coisa que eu tenho falado para os colegas você vê nem a velocidade, nem o sequenciamento, mas os attachments, tal, intruindo posteriores e no processo de distalização. Como que você enxerga a Angel com o selfie, né? Como que você enxerga? Provavelmente você não teve resultado clínico ainda com Angel, mas o que que você enxerga sobre esse protocolo diferenciado? Assim, toda vez que eu vejo alguém que já faz alguma coisa há muito tempo e fala que faz diferente, pelo menos eu paro para ouvir, para poder ver e avaliar aquilo ali. Então, uma das coisas que é interessante da Índia é justamente o tempo que eles têm, a quantidade de casos que eles fazem, né? E, de fato, tem essa questão da diferença ali dos incisivos, dos molares, que é um pouco diferente, a não colocação do attachment ali no primeiro molar, que às vezes parece muito estranho para a gente ali de início, mas lembra que já teve um diastema sendo criado na mesial e distal, então esse diastema ele já faz uma parte da função desse attachment, né? Vamos dizer assim, pelo menos na face mesial para poder criar. E O recorte, né? O recorte na distal do molar também. é muito legal para evitar a perda de ancoragem depois, né? Isso, vou ser sincero, eu nunca tinha tido essa ideia antes de ver a Angel fazer isso. É tão óbvio que você pergunta, porra, como é que eu não pensei? Poxa, por que que eu não pensei nisso daí antes, né? E de fato é uma coisa bem interessante, né? Você não levar o alinhador até a distal do segundo molar depois que ele já está distalizado, né? Uma coisa interessante também é a limitação que eles mandam de imediato, né? Então eles não distalizam
uma classe 2 completa quando você envia, a não ser que você solicite revisões aqui depois para poder fazer. Porque a gente sabe que existe um limite ali de previsibilidade para você tratar uma classe 2. Poxa, um quarto de classe 2, uma meia classe 2 são muito bem geridas com o alinhador. Uma classe 2 completa, que você envolve 8 milímetros de estalização às vezes, é um desafio até para aparelho fixo, que já estamos aí há 100 anos fazendo isso desse jeito. Então é um outro ponto também que eu considero bem válido da Angel ali a respeito disso, sabe? Uma coisa que eu tenho visto, como você falou, né? A gente tem que ver coisa nova, coisa diferente, a gente tem que prestar atenção, olhar, e principalmente a respeito as pessoas que têm história, né? Eles têm muita história, muitos casos clínicos, e por que tem esse protocolo? A dica, a gente não está acostumado, mas a dica que eu dou para todos é experimente, né? A gente vai ter o resultado lá mais para frente, mas experimente outro protocolo, veja se tem sentido, se veja clinicamente se funciona. Eu estou na fase do experimentar esses novos protocolos minha surpresa eu tenho evolução muito boa até aqui, né? É algo muito recente para nós, mas é uma evolução muito boa. E eu tenho feedback muito bom de colegas também sobre evolução. Isso é interessante, né? Ah, eu quero trocar esse attachment, esse, aquele. Eu sugiro, sempre experimenta. Por que você não experimenta para ver se esse attachment não vai fazer o papel que você quer, né? Isso é uma Exato. dica que eu dou. Eu acho bem legal isso mesmo. Bem, Hum. temos Quer- alguma dúvida aí, Thalita? Alguma pergunta? Não? Quer dar mais uma dica importante, Ernesto? O que você acha? Para finalizar. Ó, gente, dica que eu quero deixar para vocês é Ou justamente, sugestão, né? mais uma sugestão. É. Domine usar o Viewer 3D, tá bom? Por mais estranho que pareça no início, de você mexendo, quem não está acostumado, isso vai te trazer uma liberdade muito grande para fazer pequenas correções e você ver o que é possível e o que não é possível fazer. E não fique com receio de errar, porque eu, quando comecei a fazer, a primeira vez que eu vi um viewer com controle 3D, eu ficava com medo de piorar o caso e aprovar alguma coisa absurda que eu tinha feito. Mas entendo que depois que você clique, que você fez a modificação, que clique em enviar, esse planejamento ele volta aqui para o centro, do centro de planejamento. Nós vamos avaliar aquilo ali. E se tiver uma coisa que não está legal, do tipo uma colisão muito grande, vai gerar um IPR muito grande, ou um contato oclusal muito forte também, que poderia gerar algum trauma, alguma coisa desse tipo, a gente corrige e devolve para o doutor com essas correções aí para evitar. Então, sempre que você fizer a modificação 3D, saiba que amanhã, né, no dia seguinte, 24 horas depois, o planejamento vai estar de volta para você reavaliar ele com aquelas correções que foram feitas. Então, use sem receio aí, sem medo de dar qualquer tipo de problema, e veja isso daí como uma baita ferramenta que a gente tem para poder acelerar esse processo de planejamento. E tem uma pergunta aqui, ó, do Dr. Rodrigo. Qual a previsibilidade, né, em milímetro de distalização com a Angel? E se precisar de mais milímetros que o previsível, utiliza algum elemento acessório? E aí, Maurício, você quer responder? Ô, Ernesto, eu chamei você aqui para falar do. Você está Olha, fazendo eu trabalhar? Você está fazendo eu trabalhar? a Ah, movimentação mais previsível são 4 milímetros, né, de distalização. É o ideal que não se passe disso. Tá? Distalizar, por incrível que pareça, não é difícil. Né? Quando a gente começa a trabalhar com alinhador, a primeira vez que você vê uma distalização inferior, por exemplo, de um molar, que na ortodontia fixa parecia um absurdo, e com o alinhador você vê aquele molar verticalizando, distalizando, abrindo espaço, você fala, poxa, é muito fácil distalizar molar com alinhador, sabe? O difícil é segurar aquele molar distalizado depois. Então, quanto mais você distalizar, maior vai ser a necessidade de ancoragem que você vai ter depois para poder segurar
aquilo ali. Então, assim, usando um elástico classe 2 de classe 3 você pode ter certeza que de 2 a 4 milímetros é bem previsível. Agora, se você passar disso daí, principalmente em termos de ancoragem, vale a pena você pensar em alguma coisa diferente. O que eu tenho visto, né, como você falou, né, uma distalização do molar completa, uma classe 2 completa. Qual que era o nosso conduta? Qual que era o nosso trabalho? Se eu fosse fazer há 20 anos atrás, era tratar extraindo premolar. Ninguém mais fala extração de premolar. Hoje, poxa, parece um crime, né? Ok, seria mais rápido, você vai trabalhar segmento anterior, o molar já está encaixado, já está dando função, maravilha. Ah, dá para você distalizar? É claro que surgiram agora mini implantes, ancoragem, muda o conceito. Dá para você distalizar? Claro que dá, né? O primeiro ponto de previsibilidade, distalização, eu vou falar o quê? Diagnóstico. É uma distalização, uma deficiência mandibular. Você vai distalizar o arco superior, o maxila. Parece óbvio, mas eu já fiz muito disso. Uma deficiência mandibular gigantesca, você está distalizando. Qual a previsibilidade disso? Outra coisa, vamos pensar em previsibilidade, pensar em não só milímetros. Você tem osso no tuber? Não tem o segundo molar lá, às vezes não tem, não teve o terceiro, mas às vezes não tem tuber para distalizar. Então, são coisas como essa que eu acho principais. Eu já vi distalizar uma classe 2 completa? Claro, já fiz distalização. Demora pra caramba, perde, faz refinamento, tem que usar ancoragem, elástico de classe 2. Você pode botar mini implante? Pode. Eu usei muito pouco mini implante com alinhador. Na maioria das minhas distalizações, trabalho era elástico intermaxilar, minha experiência clínica, né? É claro que um mini implante bem aplicado vai auxiliar bastante a movimentação. E a dica que eu dou não é no máximo que a gente consegue, mas muitas vezes no mínimo que a gente tem que botar. Em que momento, quanto eu tenho que botar, quando eu tenho que botar uma ancoragem, quando eu tenho que botar um elástico. Se eu distalizar o canino, 1 milímetro eu tenho que botar, eu, Maurício, sugiro. Você vai distalizar o canino 1 milímetro, 0,02 milímetros. 0,2 não, mas você vai distalizar 1 milímetro, eu já ponho elástico no canino, não tenho nem dúvida, né? Então, qualquer movimento. Eu tenho, por exemplo, o canino encaixado em classe 1, ou molar encaixado em classe 1. Eu vou retrair canino incisivos. Pessoal, o molar não vai estar lá estável se você não botar o elástico. Então, no meu entender, é crítico o uso de ancoragem para qualquer tipo de retração, seja superior ou inferior. Você tem que botar uma retração para orientar, direcionar para onde você quer aquele movimento. Porque senão o plástico ele fecha do jeito que ele quer, do lado que ele quiser. Você tem risco de perder a ancoragem e isso é muito ruim, né? Ah, eu ficaria como o Ernesto falou, eu ficaria com o número 4, né? 4 milímetros, uma distalização previsível. A partir daí começa a ser imprevisível. Significa o quê? Ah, é impossível? Não. É mais demorado, mais refinamento, mais acessório e tudo mais, né? Então, esse é o conceito que eu enxergo. E aí tem mais uma pergunta aqui, ó. Boa noite, doutora Amanda. A partir de qual alinhador você indica usar o elástico para distalização? É para você, né, essa pergunta, não é para mim. Olha, eu penso o seguinte, se você começa a distalização de um segundo molar no alinhador número um, que às vezes a gente começa, a gente não precisa alinhar e nivelar igual na ortodontia fixa, você já vai tridimensionalmente corrigindo aquele dente. Então, a partir do momento que você já tem um movimento mesodistal, você já tem um efeito colateral também de protrusão dos dentes anteriores ali. Então, eu considero, a partir do momento que você tem distalização, já vale a pena colocar o elástico de ancoragem. Eu tinha como protocolo botar elástico de ancoragem a partir do momento que começava a movimentar o primeiro molar. Mas eu já mudei isso. Hoje, se não é no primeiro alinhador, é no segundo. Mas a dica que eu dou é não coloca full time, coloca part time, pelo menos distalização de molares, pré-molar, part time só à noite. E se você identificar qualquer perda de ancoragem, obviamente muda isso para mais período. E por quê? Por que não deixa full time, Maurício? Porque dificilmente um paciente vai usar 1 ano e meio full time elástico, né? Se deixar à noite, 1 ano e meio usando full time, dificilmente. Então, se você botar para, principalmente quando começa a movimentar o canino, é o momento mais crítico, no meu entender, o momento, é a perda de ancoragem. Então, é um momento que eu enxergo, opa, agora vamos botar
Vamos botar um elástico aqui para realmente travar. E aquela história, aumentar a força, estou perdendo a coragem, ou então aumentar o tempo, principalmente o tempo de uso do elástico é importante. E, e se você, porventura, dica que eu dou para classe 2, perdeu a ancoragem, o que eu faço? Aumento força, tal? Não, pessoal, para o tratamento e recomeça. Você não vai recuperar. Você perdeu a ancoragem, você não vai recuperar com elástico. Tem 50 alinhadores, no 20 perdeu, para no 20. Não vai chegar no 50 para recomeçar todo o processo de distalizar segundo molar, fazer mais 50 alinhadores. Então, é crítico isso. Perdeu a coragem, para o tratamento, não tenha medo. O paciente vai preferir. Vai ficar mais curto o tratamento do que você chegar no final. E aí tem uma outra pergunta, né, que é da doutora Amanda, se é com cuts ou botão na arcada inferior. Olha, depende do que você quer, né? Quando a gente usa cut, você tem a distribuição de força melhor naquela arcada. Então, às vezes, você quer ter algum efeito nos incisivos, né, nos dentes anteriores e inferiores de protrusão, o cut funcionaria melhor nisso. De novo, eu como dentista acho que para o paciente fica mais fácil quando tem botão embaixo, sabe? Então, eu gosto de usar botão na arcada inferior e o cut ali na arcada superior, sabe? Percebo perda do tracking com cuts. Às vezes tem que ver se o paciente está com dificuldade de usar no cut também, por isso que eu prefiro botão. A gente não tem na Self, mas na Índia tem um recurso extraordinário que é o botão colado no alinhador, né? Que a distribuição de forças fica muito melhor, é fácil do paciente colocar. É uma coisa, igual a gente falou, tão lógica que eu não sei por que a gente não fazia assim desde o início, né? Então é um recurso bem interessante. Eu acho que um ponto crítico que você falou, que é interessante, é o botão, né? Muitas vezes ele é mais fácil o paciente colocar. Eu já tive pacientes, problemas de o paciente que não era bom colaborador, que tinha muita dificuldade de encaixar elástico. A hora que você colocou o botão, o tratamento virou, se transformou. Nossa, agora é muito fácil. Então, isso é importante. E essa facilidade do recorte vai estar associada à anatomia do dente, né? Aí, às vezes, até a inclinação do dente. Está inclinado, o elástico está ali ligado no alinhador, não tem mágica, né? O do canino, que a Sibeli está falando, que ela já teve giro de canino quando colocou o botão para esterilização sequencial. Eu só uso o botão no canino se o canino tiver alto para ele poder extruir, que aí você associa, usa o elástico também para ajudar nessa movimentação. Porque de fato é muita força para um dente, né? Não tem um fio com bracket ali guiando aquele dente. A gente até coloca, você já deve ter percebido, que toda vez que tem um botão ou um cut, nós colocamos um attachment de ancoragem naquele dente para tentar minimizar esses pontos, sabe, Sibeli? Mas mesmo assim, se a força do elástico é muito grande, pode causar o giro do dente, realmente. Eu quero só fazer um complemento a respeito da distalização muito grande, né? Distalização muito grande, hoje, a gente começa a abrir a nossa mente. Será que vale a pena eu fazer um tratamento com alinhador desde o início? Será que valeria a pena eu usar algum recurso, algum distalizador, distalizar isso e deixar para o alinhador fazer o trabalho aí de finalização? Então, hoje a gente tem recursos, né? A gente tem um exemplo na Adtech, a gente tem um distalizador, você coloca no canino e no molar, você distaliza. Então, isso daí dá uma diferença boa. Peço desculpas aqui, porque eu tenho uma atividade, estou em casa hoje, uma atividade intensa das crianças aqui, não sei se dá para ouvir. Estão Não, não tô pulando aqui. ouvindo, não. Intensa. Então, é aquela história, o conceito, né? As pessoas falam tratamentos híbridos e tal, mas por quê? Muitas vezes o doutor está ali ansioso, o paciente fala, ok, vamos fazer o tratamento. E às vezes eu tenho um exemplo, uma rotação de um premolar, que vai me gastar 8 meses, 10 meses, uma rotação de um premolar, ou até mais, no qual, se eu fizesse uma força binária antes de botar alinhador, em 3 meses estava resolvida e eu ia para o tratamento com alinhador de forma mais simples. Então, é, queira ou não queira, né? Uma das coisas que a gente bate o martelo aqui na Adtech é trabalhar com ortodontistas. Então, o ortodontista, ele conhece ortodontia, ele sabe solução, seja auxiliar, seja
o acessório, recursos diferentes para você trabalhar numa distalização, trabalhar numa rotação, para eu diminuir meu período com alinhadores. Então, isso daí é algo que é muito importante, eu vejo cada vez mais, não dava importância, não olhava isso, eu comecei a enxergar recentemente. Então, é um aprendizado contínuo. Então, isso é muito bom. Vamos pegar uma distalização completa, não vamos extrair, eu dei a sugestão antes de extrair o pré-molar. Então não vamos extrair, mas vamos usar algum recurso para distalizar esse molar sem ser alinhador, seja rápido, eficiente, e depois eu finalizo com alinhador. Então, é algo para a gente pensar aqui, jogando na mesa só para a gente pensar. Bom, se mais alguma pergunta? Bom, doutora Ângela, boa noite, pessoal. Distalizações grandes com alinhadores aumentam muito o tempo de tratamento. E como dependemos da colaboração do paciente, não seria complicado, além da estabilidade? E um elogio aqui, ó. Sempre bom ouvir o doutor Ernesto. Bom, Angela, acho que é isso que a gente está discutindo aqui, sabe? Sim, Dá para distalizar? Dá. Se você tiver uma boa coragem, você faz praticamente tudo. A grande questão é o tempo, sabe? Você está com o paciente disposto, às vezes, ficar 2 anos, 3 anos com o alinhador para poder fazer essa grande distalização. Então, não adianta nada você ter uma técnica, mas você não tem um paciente aí disposto a passar por esse tempo longo. Então, aquilo que o Maurício falou, será que um distalizador não resolveria aquele caso? Né? Então, é algo sempre para se pensar também, são mecânicas híbridas, né? Isso aí dá um outro web aula para a gente poder discutir. Isso seria A gente interessante. poderia fazer um web hour, hein, Thalita? Fazer só de tratamentos híbridos e o Ernesto vir mostrar tudo que ele já fez de solução híbrida aí, que ele tem uma coleção gigante que eu sei. Não é, sim, Ernesto? já fica o convite. Legal. Então Vamos tá por bom, hoje. pessoal. O, eu acho que a previsibilidade, né, dos tratamentos, eu acho que está bem claro, né, que o Ernesto colocou, da comunicação, no material que é enviado, entender que os técnicos ali também é um desafio, entender a necessidade do doutor, é o trabalho deles, eles procuram isso. Então, eu tenho uma coisa que eu fico bem feliz, um feedback muito positivo, né, dos planos de tratamento que a gente tem recebido, das evoluções clínicas. Então, acho que a gente está no caminho certo e, e é contínuo, né, nessa melhoria aí, tem o entendimento de qual que é o melhor caminho a seguir. Então, é contínua essa procura de melhoria. E comunicação, no meu entender, é super crítico e a gente está trabalhando para isso. Isso Certeza. aí. Obrigada, Ernesto. Gente, eu que agradeço mais uma vez, Maurício, Thalita. É sempre um prazer estar aqui na Web Hour. E, pessoal, aquilo que o Maurício falou, o feedback de vocês é muito importante sobre os planejamentos. Estamos aqui sempre estudando e procurando melhorar. O que precisar, estamos aí sempre à disposição. Mais uma vez aí, Isso. obrigado a todo mundo e um grande abraço aí. Obrigada, Obrigado, gente. Boa obrigado, Ernesto, noite. Thalita, obrigado a todos aí. Semana que vem tem mais, né? Estamos aí. Nem mais. Até mais, pessoal. Bom restinho de semana aí para todos. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.